Gosto de ver quem é o primeiro a entrar. João. Olá, João. Convida aí a galera. Ó, Shake Eventos. Vitor. Vitor tem muita vontade de conhecer a Lindália. Dani, tudo bem? Annelise. Olá, Annelise. Tudo bem? Sentindo sua falta aqui. Você assistiu todas semana passada. Hoje de manhã foi sensacional com o Rodolfo Santos. Fernanda. Tudo bem, Fernanda? Fernanda assistiu. Ó, a Lindália já tá na área. Lindália, já te chamo. Eu sempre dou uns minutinhos aqui. E já te chamo, tá bom? Fernanda tá aqui na área. Annelise. Galera, esse aviãozinho aí de papel aí, vocês convidem as pessoas, os seus grupos. Que bom que você gostou, Fernanda. A de manhã foi um sucesso mesmo. A gente teve aqui presente na live umas 60 pessoas, mas circularam umas 100 e poucas pessoas. Foi muito bacana. E as pessoas estão dando um feedback bem legal, bem legal. E aí, Vitor, tudo bem? Vitor conseguiu dar um tempinho aqui nas aulas dele para conseguir assistir Lindália. Lindália é um grande amigo meu, professor de física, que é fanzaço seu. Kiki, Luciana, Michele, roteiros. Gente, eu acho que eu já vou chamar a Lindália, porque o número tá crescendo. Gostei desse Instagram aqui, ó, zero problema. Pô, fantástico. Vamos lá, vou chamar a Lindália aqui. Márcio. Oi, Thaís. Vou chamar aqui. Lindália já tá na área, deixa eu agora tirar a música aqui. Olá, Lindália. E aí, galera, tudo bem? Obrigada aí pelo Opa. show. Essa quarentena prolongada, né? Não tô te escutando. É porque a sua internet... Não tô te escutando, não tô te Tá um escutando. pouco ruim. O melhor... Deixa eu mudar de rede. Tá todo mundo me ouvindo? É melhor você mudar de ponto. Lugão, aí, ó. A galera tá entrando. Marco. Agora Ricardo. melhorou? Melhorou. Ó, Lindália, Opa! eu começo sempre fazendo a apresentação da pessoa que eu tô convidando. Tá? Caraca. Então, a minha percepção sobre você. O que eu posso te dizer, Lindália, assim, eu te conheci através da Kiki, fico muito feliz de ela ter trago você para as nossas vidas aqui, mas o que sempre me chamou a atenção é a forma carinhosa e a forma, eu diria o seguinte, determinada que você tem de ajudar as pessoas e o Rio. Então, a visão que eu tenho, e algumas vezes eu já me emocionei com você. O celular precisa ficar em pé. Algumas vezes eu já me emocionei com você, Lindália. Com a forma com que você defende essa nossa cidade. E eu sou muito grato. Tem maluco pra tudo, né, meu filho? Então a gente continua acreditando que a gente vai dar um jeito no Rio de Janeiro. Eu fico muito feliz por sempre estar acompanhando o Juntos pelo Rio, que é um programa que você encabeçou, ter começado aqui na BQ. Então, eu fico muito feliz de estar sempre podendo acompanhar um pouquinho do que você está fazendo e hoje estar tendo a honra de estar conversando com você, porque você é uma referência, você realmente é uma referência para mim nesse momento de transição de carreira que eu estou passando. Quer dizer, já passei, né? São 3 anos agora na BQ, mas eu fico muito feliz por estar por perto de pessoas tão grandiosas como você. Eu quero que você agora se apresente. Imagina, ser grande é ser simples, meu amigo. Eu não sei, assim, por onde eu começo, porque se eu for contar minha história de 55 anos, já acabar a live. Mas, de fato, eu que agradeço, né, Milbert, esse convite, né, acompanho o teu trabalho aí na BQ. Na verdade, eu acompanho a Kiki desde que ela criou, ela que criou o primeiro coworking do Brasil, né?
A Business Quality, quando ninguém falava que iam existir espaços compartilhados, ela é uma mulher além do seu tempo, uma mulher sempre à frente, né, de tudo, e ela criou nesse prédio aí da BQ vários espaços compartilhados para advogados, né, e depois para outras empresas e aí depois para startups. Então, assim, para mim é uma honra ter começado Juntos pelo Rio aí, né? E a história do Juntos pelo Rio é interessante, porque assim, eu vim de escola pública, né? Meus pais são imigrantes portugueses. Minha mãe chegou aqui com 15 anos e meu pai com 18, né? Com aquele sonho de construir, né, uma nova vida, né? Atravessar o Atlântico aí, construir uma nova realidade, né, para eles. E eles, de fato, né, só com o primário prosperaram muito e me ensinaram a coisa mais importante que eu tenho de legado para os meus filhos, que é quem tem conhecimento nunca perde, né? A gente tem que ser um eterno aprendiz, como diz Cora Coralina, feliz daquele que aprende o que ensina, né? Então, eu tinha um sonho quando pequena, né? Como eu não tinha muito recurso, eu sonhava em ser professora, porque para mim a coisa mais grandiosa que tem no mundo são os mestres, são os professores. E sonhava em ser, na verdade, aeromoça. Eu queria pegar um avião qualquer, né? Então eu falei, acho que eu vou ser aeromoça, astronauta. Então, de escola pública eu tinha que ser a primeira aluna para ganhar bolsa, senão não conseguia estudar, né? E fui para engenharia, né? E da engenharia eu fui para uma carreira executiva, etc., em várias empresas, Shell, Nacional. E quando eu vi, né, eu estava com uma família, né? Casei durante a faculdade, né? Já estou com 32 anos de casada, 3 filhos maravilhosos, são 3 presentes de Deus, né? O Henrique com 30 anos, o Vitor com 28 e o Thiago com 20. Esses hoje é que me ensinam, dizem que eu não sei nada. Então está certo, porque, assim, de fato, em 55 anos eu ainda tenho mais 50 para aprender. Eu fui a primeira brasileira selecionada pela NASA em 2010, quando eu era head de inovação da Rede Globo. Eu entrei na Globo em 2005, né, e criei o programa Jornada e o programa Inove, Rede Globo de Inovação. Não tinha essas palavras bonitas aí de Design Thinking, Squad, Open Innovation, esses nomes em inglês chiquérrimos. A única coisa que eu sabia é que para inovar a gente tinha que juntar pessoas de áreas diferentes, de experiências diferentes, para que essa fusão de mentes, né, essa troca, né, de conhecimento, de informação, pudesse de fato gerar alguma inovação complementar ou disruptiva. Então, a gente, em 6 meses, a gente começou com 9 pessoas. Hoje você entrevistou o Rodolfo Santos, né? Ele foi um dos 9 malucos que acreditaram que a gente ia fazer isso acontecer, que ninguém acreditava, que não é 24/7, sim, a gente é maluco lá, né? Então, começamos com 9 pessoas, em 6 meses a gente tinha 1.800 pessoas. Formamos mais de 347 células de desenvolvimento e inovação e ganhamos o Innovation IBC Awards. Foi o primeiro prêmio de inovação, né, que um canal de TV aqui ganhou, né? E o meu único mérito foi, de fato, ser canal, né? Assim, se você pode definir quem é Lindália é uma pessoa que conecta outras pessoas, que conecta produtos, projetos, negócios, mentes em prol do bem comum. Então, assim, meu grande propósito sempre foi educacional e continua sendo. Então, naquela altura, o que eu fiz era que toda segunda-feira a gente tinha um encontro e trazia convidados. Então, assim, a gente fez com que, né, as mentes das pessoas normalmente usam um certo óculos. Se você juntar todo mundo da engenharia com outro pessoal da engenharia, eles vão falar a mesma linguagem, eles vão usar o que é a mochila da experiência que eles têm até agora. Então, a gente juntava o pessoal de arte, de design, de tecnologia, né, uma misturada de saberes. E trazia também pessoas de outras áreas, não só áreas de mídia. Então, pela primeira vez na Rede Globo, foi permitido que se trouxesse Silvio Meira, né, nosso grande guru aí futurista, que se trouxesse outras empresas como o Instituto Nacional de Tecnologia, IBM, startups, etc. A gente fez o primeiro desafio aberto global, né? Imagina o que era em 2005, agora está todo mundo fazendo desafio, né, de startups, aqui. Vamos ver quem tem a solução. A gente, né, o Campus Party Global foi fundado pelo Paco Ragageles, que era da Espanha, da Future Networks. E a gente não podia dizer que era da Globo, a gente tinha que dizer que era um canal de mídia que estava procurando soluções inovadoras.
E, de repente, meu irmão, a gente abriu e em menos de 24 horas tinha mais de 4.000 soluções do mundo inteiro. Uma delas, inclusive, é o nosso presidente atual da BS Startup, Associação Brasileira de Startup, o Amuripim. Então, quem diria, né? Para inovar, a gente tem que ter humildade, porque, de fato, a gente nunca sabe quem sabe mais que a gente. A gente nunca sabe quem no mundo está fazendo alguma coisa que a gente está procurando solução. Então, a primeira coisa para você inovar é buscar o que já tem, né? Para ver se depois vale a pena você gastar tempo, energia, suor e prototipar algo diferente. E por aí foi, da Globo, então, fui para a NASA em 2010, né? Foi uma loucura, né? Ter ido para a NASA, eu nem acreditava. Meu marido falou, né, que se eu fosse para a Lua não ia voltar mais, quase que eu não voltava mesmo. E o mais legal foi descobrir que, assim, eu tive aula com o maior especialista de robótica do mundo, que é o astronauta Dan Barry, né? Eu tive aula de nanotecnologia, de biotecnologia, de inteligência artificial. Eu falei assim, cara, vou ficar maluca. Mas o mais legal foi saber que, enfim, esses milhões de tecnologias já existiam no mundo e já existem, e cada vez mais baratas, cada vez mais acessíveis. Você vê que eu fiz o teste lá da saliva, né, e pude decodificar o meu DNA em horas. Então, assim, tem uma plataforma chamada 23andMe, né? Se antes custava $1 milhão, agora custa R$100, se você quiser saber qual o seu código genético, né? Qual é a sua tendência aí de doenças, etc. Você não pode fazer igual a maluca da Angelina Jolie, que já tirou os peitos antes de ter o câncer. Mas, enfim, apareceu lá que tinha 99% de chance e ela resolveu tirar. Mas o mais legal foi isso, é que tecnologia não é nada se você não resolver o problema de fato da humanidade. Então, o que a gente aprendeu na NASA foi que a gente tinha que construir uma rede, né? A gente tinha que impactar mais de 1 milhão de pessoas, a gente tinha que mostrar que inovação de fato é aquela que a população precisa e a população usa, né? Não adianta você criar uma tecnologia muito complexa, robusta, que ninguém vai usar e que não serve para resolver uma dor real do mercado. Perfeito, Lindália. Vamos lá. Eu tenho uma pergunta para fazer, porque, olha só, pessoal, vocês viram o currículo dessa mulher, né? Eu estou muito honrado, de verdade. Que mulher fantástica e referência realmente nesse mundo que a gente vive. Eu acho isso fantástico mesmo. Só que ter, assim, tecnologia e humanização não se desconectam, né? E, assim, eu quero ter a sua opinião sobre um assunto atual, tá? Porque você tem muito a informar. Como as pessoas, como você enxerga, a sua opinião para a gente é muito importante. Como você enxerga que as pessoas estão lidando com o isolamento no ambiente de trabalho? Vamos começar com essa. Cara, que pergunta ótima essa. Sabe por quê? No fundo, a gente já era digital, né? A gente já usava Zap, Zoom, sei lá, e-mail, né? O pessoal já começava a fazer alguma coisa de e-commerce, as empresas todas só falavam em transformação digital. E o que mudou? O que mudou é que as pessoas falavam, mas não mudavam o comportamento, né? Quer dizer, é por isso que eu falo, não adianta você ter tecnologia que não seja algo que de fato resolva algum problema real e mude seu comportamento. Agora foi na marra. Como foi na marra, gente, as empresas tiveram que botar todo mundo em home office. Por um lado, isso é legal, né? Porque mostra que a gente consegue até ser mais produtivo. Na verdade, eu estou trabalhando muito mais, né, do que no presencial. As pessoas chegam na hora, na reunião, começam na hora, são rápidas, né? Interagem, etc. Então, tem um lado bom. E outro dia eu entrevistei o Xaxá, que é o presidente da Makovic, que é o presidente da Radix, e ele falou, cara, o mais legal todos eles são mais de 750 devs, então isso para eles não é um mistério. Eles já usavam várias ferramentas digitais, mas agora eles estão usando ferramentas digitais para criar um ambiente, uma troca lúdica. Tipo assim, tem sessão de música, né? E aí não tem fronteira se você é do Rio, de São Paulo, se você é de Houston, porque eles estão no Brasil, estão fora. Então tem sessão de música, tem sessão de descompressão. Tem hora que você tem que parar e ligar para teus amigos e falar assim, pô, meu irmão, e aí? Porque senão, cara, o ser humano é um ser que não nasceu para viver em isolamento. Desculpa, assim, isso que está acontecendo é, de fato, uma crise aguda e a gente precisa, né, ficar em distanciamento e em isolamento. Precisa. Mas o legal é a gente descobrir que a tela, na verdade, ou todas as tecnologias que foram criadas, no fundo, é de humano para humano, né?
Então, o que tem que agora mudar quando no pós-Covid acontecer, essa curva aí passar, é que a gente não pode esquecer que continua sendo de humano para humano. Quer dizer, a gente pode continuar usando as ferramentas digitais cada vez mais e melhor, mas que a gente vai ter que ter muito mais interação. A gente vai, né? Pode ser que a gente não tenha mais aquele prédio gigante de 1 milhão de funcionários trabalhando, mas a gente vai ter que sim ter encontros, ter reuniões, e às vezes não vai ser nem reunião de trabalho. Porque lá no MIT, quando eu ia todo ano para o MIT Media Lab, as melhores inovações, meu amigo, sabia onde que surgiam? No bar da esquina. Cara, no bar da esquina, toda terça-feira tinha um meeting que era o chopp lá, né? O famoso chopp do MIT, e era lá que aconteciam as melhores inovações, porque você conhecia pessoas novas, chocavam. As melhores ideias saíam desses ambientes disruptivos, né? Dos ambientes descontraídos, mas não é só para ter coworking com... Não aguenta, agora todo coworking tem que ter bolinha de ping-pong, não sei o quê. É gente pra gente, entendeu? O ambiente, quem cria, a cultura é que faz a diferença. Eu vejo muita empresa aí que fala em inovação como se fosse só selecionar startups. Se inovação não for para fazer bem para a tua própria equipe de colaboradores, para teus parceiros, para o teu ecossistema, né? Para os teus clientes, se não for para criar cultura de fato, de todo mundo poder inovar, até a tua equipe, não adianta você ficar fazendo marketing para fora, meu irmão, que a gente tem que mudar a cultura desse país. Muito bom. Senão a gente não vai mudar, o Rio de Janeiro não vai mudar nada. Fizeram uma pergunta aqui que corrobora muito com a segunda pergunta que eu tinha aqui, e eu vou dar o direito à pergunta do Ed. Como colocar isso na mente de algumas empresas e algumas corporações? Algumas empresas estão muito atrás mesmo, né? Não pensam nessa inovação e agora foram pegas de surpresa. Assim, algumas terão que passar a dor para poder entender a necessidade de se inovar? Amigo, qualquer modificação é por amor ou é pela dor. Então, o que acontece? Não vai dar tempo se a empresa não tinha nada e não tem o mínimo de cultura, de união entre a sua equipe e entre seus clientes, não é o Covid que é o problema. Então, primeiro tem que olhar que negócio é esse, né? Se o cara já estava com um negócio bom, se o cara de fato já estava, né, tratando bem seus funcionários, seus clientes, já estavam buscando alternativas, independente de Covid, tá? Então, a gente não pode botar a culpa no Covid de todos os negócios que andavam ruim. E interessa se teu negócio é pequeno ou grande, meu irmão. Isso não interessa o tamanho do seu negócio. Um negócio pequeno agora da esquina, né? Às vezes é até melhor, porque onde eu peço comida mais rápido e chega na minha casa. Entendeu? Então, na boa, o que vai ter que acontecer? Vai ter que acontecer de você ser genuíno, de você ter mais generosidade, de você ter mais humildade, de você estimular a criatividade, de você perguntar ao seu cliente o que ele de fato precisa. Porque ideias maravilhosas todo mundo tem todo dia, né? O que faz inovação é quem de fato coloca isso e, como disse o Vilmeiro, gera mais e melhores notas fiscais. Então, quem não tinha nenhum tipo de conexão, né? Corre, porque o mundo não vai voltar a ser como era antes, meu amigo. Agora sim, mesmo que o Covid acabasse hoje, as pessoas vão ter um novo comportamento, as pessoas vão buscar, né, se proteger de alguma maneira, né, vão ter medo no primeiro momento. Então, a gente, cara, é agora, tem que correr. Então, sintetizando um pouquinho, assim, a pandemia deu uma acelerada nesse processo de digitalização, de transformação digital, correto? A pandemia deu uma acelerada no processo de humanização, meu amigo. Melhor ainda. Fantástico. Melhor ainda. Tecnologia boa é aquela que é usada, né, para atender alguma dor real, solucionar alguma coisa que de fato impacta a humanidade. Então, a gente vai ter que, inclusive, buscar ganhar menos dinheiro, porque o bolo reduziu, né? O bolo reduziu para todos. Cara, olha só, vocês estão me vendo assim, linda, alegre, contente? Todo mundo tem problema. Eu sou dona de restaurantes. Teve uma época na minha vida que eu pedi demissão quando eu já era vice-presidente de marketing da J. Macedo e fui montar do zero da cozinha, né? Esses restaurantes chineses. Então, assim, os restaurantes estão fechados. Eu não quero demitir os funcionários, tá? Porque eu sei que todos eles têm família. Não sei
quanto de caixa eu vou ter para mantê-los, né? Porque a gente não sabe quando vai acabar essa pandemia. Ah, eu sou coordenadora e professora da FGV de Inovação e Empreendedorismo, todas as aulas estão suspensas, né? Eu sou mentora e consultora de projeto, todas as empresas suspenderam. Eu criei o Hack in Rio, que é o maior hackathon da América Latina, mais de 3.500 pessoas. A gente não sabe quando vai acontecer o Hack in Rio. O que eu fiz? Fala um pouquinho Live do ao vivo todo dia. E vamos conectar e vamos continuar para frente. Fala um pouquinho do Hack in Rio, porque o Hack in Rio ele é muito mais do que uma competição, né? Ele tornou quase que uma empresa no qual tem uma preocupação genuína com resultados na humanidade. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho mais do Hack in Rio e queria que você falasse também o que o Hack in Rio trouxe de positivo para essa pandemia, assim, para esse momento, não é pandemia, né? Para esse momento que a gente está vivendo. Ô, gente, o Hack in Rio, no fundo, começou aí na BQ. Começou na primeira reunião do Juntos pelo Rio. Tá gravado. Eu estava contando a história lá e, na verdade, como todo mundo estava pegando a caravela e indo embora para Portugal, a gente vive em crise, né? O Rio de Janeiro, não sei por que ele vive em crise, né? O que será? Mas, enfim, a gente vivia uma crise mais séria, né? Que era em 2017, lá, que todo mundo, então, né, foi embora do Rio de Janeiro por causa da Lava Jato, por causa da insegurança, o exército vinha para a rua. Eu cheguei a abrir uma loja de carnes, de boutique de carne naquela época, e fui folhetar e nos prédios falar assim, aqui não mora mais ninguém, foi nesse nível. E aí, eu e a Nathalie Witt, né, uma das maiores advogadas de startup desse país, minha grande amiga, né, fundadora da aceleradora da 21212, né, e eu tinha fundado a Nave, que foi a primeira pré-aceleradora de startups do Brasil, que acelerou 60 startups em 2 anos. Falei, cara, temos que fazer alguma coisa. Fiz uma reunião com 100 lideranças. Dessa reunião com 100 lideranças, a gente começou Juntos pelo Rio, dividiu em 15 clusters setoriais, então tinha gente de energia, de óleo e gás, de saúde, de educação, de turismo, enfim. Eu falando assim, gente, não adianta a gente agora ficar chorando, né? Como diz o Nizam, eu nasci para chorar, nasci para ver lenço. Então, olha só, vamos pegar o que está dando certo, porque tem coisa no Rio de Janeiro que está dando certo. Então, qual o milagre? Vamos aprender com esses caras, vamos multiplicar o que está dando certo. E quando a gente viu, a gente tinha também, em 3 meses, mais de 1.200 pessoas. E a gente foi capa do Globo no dia 1º de março, na cidade do Rio. Né? Falando que a gente era o único movimento social que não era político e partidário, que, na verdade, não nasceu para reclamar e que mostrava vários projetos positivos para o Rio de Janeiro. E aí eu vim com essa ideia brilhante de que a gente ia fazer o maior hackathon no Brasil. Coitadinha de mim, não sabia o tamanho da encrenca que eu estava entrando, né? O que é um hackathon, meu pessoal, para quem nunca ouviu falar? Hackathon vem de maratona. É uma maratona de hackers, né? Hackers do bem. Desenvolvedores, né, de base tecnológica que em 42 horas seguidas tem que, de fato, criar alguma solução que funcione. Então, tipo assim, o cara começa na sexta-noite, vira sexta, sábado, domingo, e o cara, em 42 horas, desenvolve um aplicativo, uma API, uma plataforma. Se você for para uma software house, às vezes leva 9 meses para fazer o que o cara faz em 42 horas. Ele fica sem dormir de verdade. Então, eu falei, vamos fazer um coletivo de hackathon, né? Vamos juntar o povo. Gente, a solução para qualquer crise é união de fato, sem ecossistema. Então, olha só, tinha o Hack in Health da PUC, que era de saúde, tinha o Legal Hack, tinha o Hackathon, da não conhecer. Falei, vamos fazer um coletivo de hackathons. Em 3 meses nós vamos fazer o maior do Brasil. No final das contas, meu amigo, em 3 meses para botar essa loucura no ar, foi o maior desafio da minha vida desses 55 anos de vida. Porque ninguém queria fazer nada no Rio de Janeiro. Não tinha patrocinador. Você não quer fazer em São Paulo? Se você fizer em São Paulo, eu faço. Era assim que eu escutava. Não tinha patrocinador. As pessoas não acreditavam. O pior do brasileiro é acreditar nele mesmo. Né? É perder esse complexo de vira-lata, que a gente fala mal da gente mesmo. Né? Você vê, em Portugal, eles estão saindo da crise mais rápido do que todo mundo porque eles fizeram a coisa certa, eles se uniram, juntaram o governo, empresas e a sociedade se uniram, eles vão sair antes de todo mundo. Eles estão dando exemplo para todos nós. E aí saiu o Hack in Rio. O Hack in Rio, então, juntou no primeiro ano 2.800 pessoas. Ano passado, juntou 3.500 pessoas. Cada vez aumenta mais. E o mais legal,
A cada 42 horas, a gente gera para o mercado mais de 150 soluções funcionais. Soluções de alto impacto. Pra você ter uma ideia, né, o de logística, né, no primeiro ano foi de uma ONG do cinema nosso, do Fernando Meirelles, que ele, de fato, na Rocinha tinha problemas reais, porque não aparece no Google Maps, não tem nome de rua, não tem luz, meu irmão. Então, assim, não adianta você ter bicicleta, ter, sei lá, Uber Eats, porque você não vai conseguir entregar. Então, o que acontece? Eles filmaram, trouxeram esses problemas, em 42 horas eles resolveram, foram os campeões do cluster de mobilidade urbana e foram convidados pelo governo da Suécia para o Global Transportation, que era uma Olimpíada global, e foram o 4º lugar global. Pessoal da comunidade, meu irmão. Muito então, assim, bom. não precisa ser gênio para inovar. A gente tem que nos unir nossas experiências de conhecimento. E daí, quando começou o Covid, eu falei, meu irmão, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ver o que já tem pronto. Então, daí surgiu o SOS Covid. Então, Hack in Rio e SOS Covid juntaram lideranças do Brasil e do mundo. Tem Global Women in Tech, Web Summit Global, Campus Party Global, tem o presidente do Sebrae, da SESC, do Danprotec, enfim, do Founders Institute, todo mundo junto para mapear em 72 horas as soluções que já existem para a área de saúde, de educação, de logística, de empregabilidade. Fantástico. E dá alguns exemplos aí de sucesso desse mapeamento que vocês já conseguiram. Em 72 horas, nós mapeamos quase 300 soluções. Para você ter uma ideia, fico muito feliz de ver que no Rio a gente tem vários exemplos legais. A Karen, que fica inclusive aí na BQ, né? É uma startup que faz autodiagnóstico. Então, você consegue em casa já saber se de fato você teve algum tipo de Covid, né? Porque às vezes a pessoa é assintomática, a pessoa tem Covid, mas não teve febre, né? Então, tem a Karen, que está aí na BQ, né? Você tem a Covida de telemedicina da ONG Vai na Web, que inclusive já está no Sírio-Libanês. Elas tinham muita preocupação e assim, pô, o Sírio-Libanês não vai usar uma ferramenta de telemedicina se não for boa, né? Pô, os caras da Vai na Web são sensacionais. E ela tinha medo porque o regulatório do Brasil não permitia agora fazer telemedicina. Agora é uma necessidade, né? Sim. A gente teve... Inclusive, a UFRJ, o professor Nadal, criando o ventilador. Então, não eram só startups, a gente tinha empresas também. Então, o professor Jurandir Nadal, da COP, criando um novo ventilador que fosse acessível. A gente teve casos de empresas como a Ambev doando álcool gel, Demilos, que tombou toda a indústria dele aqui no Rio, de sutiã para fabricar máscaras, né? Estão fabricando as N95, são as máscaras para médicos. Só a Redditor encomendou 2 milhões de máscaras. Então, a gente teve um pouco de tudo, né? De telemedicina, de autodiagnóstico. Tem a triagem do Startup Rio, que além do autodiagnóstico, ela já faz a indicação, a conexão com os médicos, né? Então, é isso, amigo. Muita coisa boa. Então, Lindália, a próxima pergunta meio que já está respondida, mas eu acho que agora eu quero que você dê uma provocada em quem está nos assistindo. Você mostrou o quanto é possível inovar em tempos de crise. É possível, não temos o que discutir. Agora, qual é a provocação que você faz às pessoas que estão nos assistindo para o seu próprio negócio? Olha, a gente teve que acelerar todas essas inovações, né? Quer dizer, o Covid veio não só para criar mais humanidade e mudar comportamentos para o bem, mas para a gente, assim, se não podia ter telemedicina, agora vai ter que poder, né? Se não podia, se você no seu negócio, no seu restaurante, ou na sua farmácia, ou no seu supermercado, ou enfim, você não tinha nenhum tipo de delivery, você vai ter que fazer, né? Então, você vai ter que criar lá uma landing page, é gratuito, tá, pessoal? Criar uma landing page. Qualquer coisa, fala com o meu amigo Gustavo Mota, da Wido Logos, que ele está orientando vários pequenos empreendedores a como cria sua landing page, como cria sua logomarca, né? Você pode fazer isso de forma barata e, às vezes, gratuita, tá? Então, a gente vai ter que buscar se conectar. Ah, mas eu vendo um produto. Beleza, usa o WhatsApp para vender e começa a buscar qual o seu público-alvo de verdade. Quem é a sua persona? Quem é a pessoa, né, que de fato compraria esse produto, de fato tem valor, né, tem uma proposta de valor esse produto para essa pessoa, e começa a fazer o one-to-one. Esse one-to-one vai multiplicando e você vai criando uma rede. Não é assim que você começou aí na BQ?
né? Exatamente, um a um e pedindo feedback. E pedindo feedback. E de um a um, é member gotta member, que a gente chama. De um a um, um indica para 10, meu irmão. E assim a gente escala e multiplica. Não precisa nem gastar dinheiro com o Google AdWords. Então te desafiando aqui, Lindália. A Fernanda, lá de Juiz de Fora, ela tem um salão de beleza. E ela pediu uma ajuda para ela. Uma ideia para ela, um salão de beleza. Aí eu acho que... Um salão de beleza. Minha filha, a primeira coisa que vai abrir, depois que liberarem o lockdown, é salão de beleza. Tem noção, cara? O sofrimento da mulherada que não pode pintar cabelo. Você sabe que nosso índice de economia é medido pelo número de cortes de cabelo, né? Isso faz parte de um dos índices lá da FGV, né? De preços. Então, olha só, você não pode... se você combinar com a tua cliente, né? E você for com máscara, for com proteção e ela também, de repente você pode ir na casa da cliente cortar o cabelo dela em casa, né? Fazer a unha, mas tem que ter o quê? Proteção. Mas se as tuas clientes ou você não quiserem, né, esse negócio presencial, por que você não cria uma web aula? E começa a ensinar como é que corta, meu irmão. Começa a ensinar em casa. Olha só, essa pessoa vai ficar agradecida para você o resto da vida. Isso chama-se lealdade. Assim que abrir teu salão, ela vai voltar para o teu salão. Então, já dei 2 dicas, tá? E assim, ou você vai medo, lá, né? com máscara toda protegida, ou ensina como é que faz em casa. Não tenha medo de entregar o seu conteúdo. Não tenha medo de entregar aquilo que você sabe fazer, né? Cara, conhecimento não tem fim. O pessoal falava assim, cara, Lindália, você... Quando eu tinha aceleradora, né? Quando eu tinha a Startup NAV, que ganhou o prêmio de melhor aceleradora, eu comecei a dizer como é que a gente tinha criado, né? Eu sempre abro, né? Por isso que eu sou professora. Professora genuína é uma pessoa que não tem medo de falar tudo que sabe. Porque eu nada sei, meu irmão. Eu tô sempre aprendendo. Então, eu falava assim, Lindália, você vai falar para teus concorrentes, meu irmão. Eu falei, cara, olha só. Não existe segredo no mercado. Não. Sabe? A diferença não é o que você fala, é o que você faz. Então, se você compartilha e teu concorrente está te imitando, beleza, você já no passo seguinte eu já estou criando coisa nova. Então, a gente não tem que ter medo do nosso concorrente. O nosso concorrente hoje, sabe qual é? Chama-se coronavírus. O nosso concorrente hoje é como a gente vai fazer, né, para que os nossos clientes, os nossos parceiros, a nossa equipe, etc., consiga trabalhar, consiga ter renda de novo, consiga ter negócios sustentáveis, né? Eu lembro quando eu recebi o Muhammad Yunus no Brasil em 2015, que foi uma felicidade ter esse homem perto de mim, ele que é prêmio Nobel, né? Criou o Bangladesh Bank, criou o Banco dos Pobres, foi o primeiro a criar microcrédito. Ele me falava assim, infelizmente o banco tem crédito para quem não precisa de crédito, que para quem precisa é tanta garantia que você não consegue pegar dinheiro. E ele falou assim para mim, Lindália, não é assistência social, são negócios de impacto social. Então, se o teu negócio não tiver uma proposta de valor, não tiver um propósito, não impactar de fato, nem que seja a tua redondeza, o teu ecossistema, meu irmão, o problema não é o Covid, é você. Então, sinceramente, eu fico feliz de ver o quanto tem mulheres empreendedoras lutando, Ana Fontes, Andréa Carvalho, Mulheres do Brasil, Rede Mulheres Empreendedoras. Outro dia fui entrevistada pela atriz e escritora Suzy Pires, que ela lançou o movimento Dona de Si. Por incrível que pareça, as mulheres estão dando exemplo de liderança. Mas não é porque é multitask, não. Não é porque a gente é multitarefa, lava a cozinha, a gente lava a cozinha, faz tudo isso. Porque aqui em casa sempre fiz e meus filhos homens também fizeram. Né? Mas, é porque a gente aprendeu a cuidar. Então, essa é a nova palavra. Essa é quem quiser ser um CEO, um presidente, um líder de alguma instituição, de fato, vai ter que botar essa palavrinha ali, além de humildade, generosidade, né? Colaboração, inovação, vai ser cuidar. Aprender a cuidar. Então, assim, você vê que as líderes femininas que estão dando show no mundo são as líderes, né, presidentes de países como Taiwan, Finlândia, Islândia, Nova Zelândia, Noruega, Alemanha, Dinamarca. São mulheres. Não é porque a gente é melhor, não. É porque a gente aprendeu a cuidar. Tá? Antes então, dos homens, né? Antes dos homens. Mas tem homens com alma feminina como a sua, Milbert. Olha só, não tô te xingando não, tá, meu irmão? Tô falando sério. Né? Eu criei meus 3 filhos homens para serem homens de verdade. Homem de verdade é aquele que respeita as outras pessoas. É aquele que
tem compaixão, é aquele que luta junto com as outras pessoas, é aquele que valoriza o outro ser humano, seja ele preto, branco, seja ele Flamengo, Fluminense, né? Seja ele homem ou mulher. Isso não é uma Subam guerra de sexo. coraçõezinhos aí para essa mulher, gente. Pelo amor de Deus, cara. Que live, que coisa maravilhosa. Subam coraçõezinhos. Fernanda, você falou aí das dicas. A Lindália já te deu 2 dicas. E surgiu uma dica aqui de uma amiga minha, Pamela. Cria voucher. Maravilhoso. Cria voucher. Ih, boa! Cria voucher. Bacanérrimo. Cria voucher que essa pessoa pode utilizar depois. Não é mesmo? Lindália, igual em viagem, ó, não cancelem as viagens, mantenham as reservas para depois, não é isso? É isso. Não cancelem os eventos, mantenham para depois. A gente vai sair dessa crise, amigos. Ó, eu vou abusar um pouquinho de você, eu vou trazer um pensamento da live de manhã com o Rodolfo Santos para você, porque você é uma grande líder. Você sempre teve muitas pessoas como equipe. Então, assim, a nossa conversa de manhã era muito baseada em equipe, sabe? E nesse momento de angústia da pandemia, o líder pede inovação e criatividade da sua equipe, mas ao mesmo tempo tem toda uma angústia da equipe em função de continuidade do seu trabalho, da empresa. Então, como mesclar isso? Qual conselho você dá para os líderes também para tratarem com sua equipe? Olha, gente, o primeiro conselho é, por favor, não demitam, sabe? Ontem eu conversei com o CEO Latam, da Accenture, o Framil, e ele está sendo pressionado, né, pelos outros líderes do exterior a começar a demitir aqui no Brasil, porque, infelizmente, as notícias lá fora é que o Brasil não está atuando de uma maneira correta, né? A nossa gestão pública não está sendo eficaz. Então, quem está, de fato, atuando é a sociedade civil e as empresas. Então, assim, em primeiro lugar, não demita. Olha só, você pode começar, por exemplo, eu sou dona de loja em shopping, beleza? O que você combina? Combina que, né, dá para suspender o aluguel por algum tempo, dá para, né, renegociar o valor, né? Fala com teus parceiros, olha só, dá para você reduzir o valor do teu insumo, né? Ver qual renegociação que você pode fazer com o teu insumo, né? Fala com o teu funcionário, combina com ele também uma redução de salário. Olha só, em Portugal, né, o governo está pagando 50% do salário dos funcionários todos, o empresário está pagando 25% e os outros 25% foi redução salarial. Então, foi assim que eu fiz com a minha equipe. Olha só, eu não estou tendo nenhuma fonte de renda, mas eu não quero demitir minha equipe. Aí eu falei com eles, vocês aceitam, né, manter por alguns meses, né, um salário reduzido? Né? Então, assim, é essa conversa franca que você tem que ter com a tua equipe, com teus parceiros, com os teus fornecedores, né? E a gente lutar. Assim, eu continuei lutando desde o primeiro momento do Covid. Eu e meu marido, a gente foi lutar para liberarem o fundo de garantia, para liberarem, por que não, né? Liberar o salário-desemprego durante algum tempo para a galera, entendeu? Então, a gente foi negociar com o governo, foi se juntar a outros líderes também para poder tentar negociar essas coisas. Então, gente, união, representação e pensar que isso pode acabar amanhã ou pode acabar daqui a 3 meses. Mas o que você fizer hoje vai ser a tua imagem para o futuro. Então, pense bem nas tuas atitudes agora. Perfeito. Porque se você fizer alguma coisa agora que não demonstre solidariedade, meu irmão, aí não tem como mudar a tua imagem nem com todo o marketing do mundo. É isso. O que você falou, e se eu entendi muito bem, arrumar a casa, né? Arrumar a base da casa, para aí sim pensar em tudo aquilo que você falou anteriormente sobre criatividade, sobre inovação. Não adianta a gente querer cobrar, não adianta a gente querer ir para cima com atividades de inovação e criatividade se a nossa equipe, se a nossa família, se aqueles que nos cercam não estão dividindo da mesma opinião e não nos veem como esse líder, né? Que tanto você fala. Milber, na verdade, o verdadeiro líder pergunta para a equipe. A equipe com certeza tem ideias melhores do que do próprio líder. Então, o verdadeiro líder é aquele que pergunta para a equipe e pede ajuda. Tenho certeza que vão vir ideias maravilhosas. Né? Todas as vezes que eu pedi ajuda e perguntei, eu só recebi ideias maravilhosas. Então,
Abra seu coração. Teve uma pergunta aqui do Marco. Hoje está valendo o sistema cooperativo todos os sócios? Marcos, por favor, explique melhor um pouco a pergunta que eu não entendi, tá? Eu vou te fazer uma outra pergunta, então. Existe agora esse lance da conversa sobre o novo normal, né? Eu diria o seguinte, que a gente tem as nossas vidas, a nossa rotina vai voltar, querendo ou não, ela vai voltar. Se a gente não aprendeu nenhuma lição com isso tudo, eu acho que foi pro buraco tudo que a gente está passando. Então, eu acredito o seguinte, o novo normal esses ensinamentos que essa fase está nos dando, a nossa rotina que a gente tinha antes, né? É uma junção dos dois. O que você, com toda a sua experiência, prevê para essa pós-pandemia? Então, gente, como eu falei, na hora que abrirem, por exemplo, os shoppings, algumas pessoas vão ter medo, óbvio. Vai ter uma reação natural de falar assim, será que Alô? Indália? Voltou. Agora voltou. É que a conexão fica aqui em casa subindo e descendo. Então, assim, na hora que voltar, se você for para um shopping, se você é do grupo de risco, obviamente você vai ter medo. Mesmo que você não seja do grupo de risco, você tem que andar com proteção. Então, esse negócio de andar com proteção, proteger dos olhos, a boca, o nariz, isso vai durar um bom tempo após o Covid. Mas o mais legal é que outro dia eu entrevistando o Tomé, né, que é o head do Campus Party aqui no Brasil, e ele é muito especialista em shopping, ele falou assim, Andara, você sabe que tem região que tem shopping, né, porque virou a praça, sabe aquela coisa assim? Antigamente, na cidade do interior, você ia para a praça. Como não tem praça, você vai para o shopping. Então, em lugares que a internet, que é muito calor, por exemplo. Lugar que é muito quente, né? Que você precisa de ir para um shopping com ar refrigerado, sei o quê. Lugar que não tem praça, que não tem parque, que não tem entretenimento. Você vai precisar ir para o shopping. Então, assim, tem certas coisas que essa necessidade vai voltar. Mas vai ter muita gente com vontade de morar, por exemplo, no interior, né? Já que a gente pode usar, né, o online, né, para trabalhar, a gente, de repente, vai morar no interior, né, e vai trabalhar numa grande empresa do Rio de Janeiro, mas vai estar lá no interior com a família. Então, vai ter essas mudanças de comportamentos. Para onde eu quero morar de verdade, né? Já que eu posso usar todas as plataformas online. O que eu quero aprender de verdade? Como a gente tem essa noção de que a gente pode morrer amanhã, eu recebi uma notícia linda. Tem uma grande amiga, Juliana Ramaciotti, que era um dos maiores light designers do Brasil. Ela trabalhava com a gente na Globo, uma grande arquiteta. E ela liga para mim dizendo assim, sabe qual era o meu sonho? Ser dentista. Então, ela largou tudo da empresa. Em pleno Covid, já que parou, ela virou assim, então agora eu vou começar a aprender odontologia, que é meu grande sonho dela, né? Então aí você vai começar a aprender coisas que de fato gerem experiência para sua alma, você de repente vai repensar a sua vida, né? Inclusive as plataformas de AD, de educação, vão ter que ser repensadas. Você viu que as universidades como a PUC tinha plataforma de AD, teoricamente os estudantes de lá é de um nível acima do normal e não sabiam usar. E mesmo que usem, tá achando um tédio, porque ninguém aguenta fazer EAD, um falando sem o outro, né? Você tem que ter troca, aprendizagem é troca. Então, vai ter muito hackathon que a gente vai fazer para ensinar essa metodologia educacional aos professores e aos alunos, porque todos eles podem aprender essa ferramenta e todos nós podemos aprender a criar algo de base digital, né? Que todos nós nascemos maker, né? Afinal, costureira é maker, cozinheira é maker. Então, maker e hackers vão se juntarem. Lindália, eu vou abusar um pouquinho de você, porque teve uma pessoa aqui que quis da sua experiência, uma opinião sobre o mercado de eventos. E você está muito inserida também no mercado de eventos. O Hackathon, além de toda essa experiência que você já contou, é um grande evento hoje no calendário do Rio de Janeiro. Ô, gente, vocês lembram quando surgiu a internet? Quando surgiram os primeiros sites? Todo mundo disse que os eventos iam acabar. Porque dizem que antes você ia a evento para descobrir qual era o teu fornecedor, para descobrir quem participava daquela cadeia produtiva, quem fazia parte daquela indústria, né?
Então, o pessoal falou, os eventos vão acabar. Porque agora eu vejo pela internet, eu compro pela internet, eu não preciso no evento. O evento acabou? Não. Não. Por quê? Porque os eventos são quando você se conecta com essas pessoas, né? Então, a gente se conectava, a gente aprendia coisas novas, a gente também se expunha, né? Então, era uma troca. O que vai acontecer hoje? Se a gente não pode fazer evento presencial ainda, a gente está fazendo evento online. Então, eu tenho um webinar todo dia às 17 horas, o pessoal do Hack in Rio e do SOS Covid entrevistando alguém. E você vai chegar num ponto, né? Eu já estou recebendo eventos de alto impacto. O Campus Party mesmo já falou que esse ano não vai ter nenhum Campus Party presencial, vai ser tudo global. Então, você vai poder cobrar ingresso e fazer teu evento global. Tá? Então, você vai poder continuar fazendo teus eventos, produzindo. Para isso, você tem que ter equipe de produção, né? Não é algo simples, porque você tem que criar experiências bacanas, né? Como se fosse um evento presencial. Por isso que eu estou criando uma plataforma de hackathon online, tá? Que vai ser lançado em maio, mas com a mesma experiência do presencial, com interação com os mentores, com transmissão ao vivo, com salas virtuais. E, gente, a gente, de repente, pode começar assim que liberar, né? Porque, por exemplo, infelizmente, eu recebi um grande estudo de Singapura dizendo que o Brasil ia sair da crise agora em junho. Mas, como a gente tem muita subnotificação, a gente não tem certeza. O Hack in Rio ia ser de 31 de julho a 2 de agosto. A gente não sabe se até julho o Brasil está liberado, principalmente o Rio de Janeiro. Mas, se não fizer o presencial em setembro, a gente vai fazer um hackathon online. Então, assim, comece a se preparar. Se você não sabe fazer evento online, se junte a quem sabe. Se junte a quem sabe. Comece a fazer curso online, comece a fazer evento online. As pessoas pagam, tá? Quando é gente boa, de conteúdo bom, as pessoas pagam. O pessoal do Singularity, eu fui a primeira brasileira do Singularity, vocês lembram, em 2010? O pessoal vai fazer o Summit online. Então, para pessoal de eventos, a gente pode fazer, tem até música. Meu irmão, as músicas, os seus lives de Veveta e de outros estão bombando. Fantástico. Né? Então, você tem que ter a técnica certa. Se você não tiver, se junta com quem tem. Fala com o Gustavo Mota do Idologo, fala com o Milbert que sabe, fala com o Rodolfo Santos. Né? Tem uma opção de gente boa. Fala com a Bruna Petit, que é a nossa responsável pelo marketing do Hack in Rio, da CCCom Studio. Tem uma porrada de profissional, desculpa o termo, é porrada em palavrão, não. Então, assim, tem uma porção de gente que sabe fazer evento online. Se você trouxer o teu conteúdo, eles vão te ajudar a fazer. O mundo volta a ser como era antes? Lógico que não. Já não é mais. Nunca mais vai ser como era antes, meu irmão. Muito bom. Né? Muito bom. A gente, de fato, precisa dessa mudança. Acho que foi necessária essa mudança aí para a gente acordar para a vida. Cutucada, né? Novos negócios vão surgir e outros negócios vão morrer. Isso é certo. E os impactos futuros? Eu quero que você finalize com isso. Os impactos futuros disso tudo que a gente está vivendo. Bom, eu não sou uma pessoa otimista, eu sou uma pessoa que tenho fé, que ainda acredito no ser humano, sabe? Eu acredito pouco nos líderes aqui, governantes do Rio de Janeiro, infelizmente. Mas eu acho que o ser humano está aprendendo a tomar as rédeas da sua vida. Eu lembro que quando começaram a eleição, discussão de eleição no Juntos pelo Rio, começaram tudo uma polêmica. Nós todos somos seres políticos. A gente tem que descer para a reunião de condomínio, senão não adianta depois reclamar do síndico. Então, gente, tá na hora de você, de fato, fazer parte e criar ecossistemas. Né? O ecossistema, segundo o MIT RIP, que é o Programa de Aceleração de Regiões, é juntar governo, academia, né, universidades, pesquisadores, investidores, desculpa até a gaguejada aqui, investidores, empresas e empreendedores. Nós temos que juntar essas 5 pontas da pentahélice, se a gente que de fato quiser inovar e quiser que surja uma nova forma de gestão. Eu entrevistei outro dia o presidente do Sescop do Rio e, de fato, por exemplo, sistemas como cooperativas não estão sofrendo tanto, porque eles já trabalham dessa maneira. O mindset deles de cooperativa já é esse. O princípio é a colaboração
e todos da cooperativa são sócios, então todos ganham, todos produzem, todos se ajudam. Aqui tem uma pergunta muito bacana aqui do Distrito de Inovação. Você acha que o momento é oportuno para fazermos um observatório de todo o ecossistema de inovação, alinhar os movimentos dentro de um único propósito, que é o crescimento econômico sustentável? Nossa, que pergunta poderosa. Conheço o pessoal do distrito. Obrigada pela pergunta. Ontem, por acaso, no meu webinar, a gente entrevistou o head da Associação Brasileira de Startup, o Munitiba. Ele já está fazendo isso, tá? E tem várias pessoas fazendo isso. Na verdade, eu sempre fiz isso, né? Eu sempre juntei todos os ecossistemas, né? Cada final de semana eu estava em alguma região do país quando eu criei a aceleradora Nave, né? E criando e desenvolvendo, inclusive, outros líderes. Se a gente não tiver o nosso interior e o Brasil como um todo fomentando empreendedorismo, não funciona. Então, acontece, startups, cara, pode ser a mola mestra. Alguns estão precisando de ajuda, muitas startups não aguentaram o tranco, né? Então, o Muritiba estava até me falando que criou a ABS Startup Jobs, né? Porque se você já foi de uma startup, você, de repente, pode até ter oportunidade em outra startup maior que está tracionando bem nesse momento. Então, sim, eu vejo que se a gente não identificar, né, quem são os elos dessa cadeia, né, quem são os players, quem são os agentes de transformação desse ecossistema, né, você às vezes não sabe a quem procurar ajuda. Então, a ABS já faz isso, a gente no Rio já faz isso com a comunidade RJ, a gente juntou os líderes de todas o estado do Rio, então tem Volta Redonda, Angra, Teresópolis, Petrópolis, enfim, né, para poder essa união fazer a força de verdade. Lindalha, tem uma coisa que eu aprendi com você. Sem ecossistema, é ecossistema. Chega de ego, pessoal. Tem uma coisa que eu aprendi com você, Lindalha, e eu ouvi isso muito, muito. Vários eventos que eu fui seu não dissipar a energia. Se tem alguém já fazendo alguma coisa, não é mesmo? Junte-se. Vamos colaborar um com o outro. E é isso, um observatório pode ser uma coisa que funcione muito bem, porque a gente precisa se juntar. E você sempre fala disso. Eles vão fazer, Amilber, pergunta para eles, pergunta aí se eles vão fazer esse observatório, é só convidar a gente que a gente participa. Amanhã o Luiz Pessoa vai estar com a gente também numa live. Então vou fazer essa pergunta ao vivo para ele amanhã. Lindalha, suas considerações. Eu adorei. Foi um papo muito gostoso. Você é realmente uma pessoa muito humana. Você tem um conteúdo absurdo, que chega até às vezes a assustar. Só que a forma humana com que você trata as pessoas e você vem conversar sobre os assuntos é fantástico. Eu estou muito feliz de ter podido trocar um pouco aqui com você e agradecido demais, tá? Eu quero que você faça aqui suas considerações finais a respeito de tudo que a gente está vivendo. Amigo, assim, a gente está vivendo um momento de reaprender, né? Reaprender a viver. Obrigada por você dizer que eu sou uma grande líder, mas no fundo, assim, o grande líder não é quem tem milhões de seguidores, assim. O grande líder é quem ajuda a formar novos líderes. Então, eu tenho essa missão de vida. Eu tenho a missão de vida de multiplicar tudo que eu puder e que eu souber, de conectar todas as pessoas para a gente colaborar, porque não existe inovação sem colaboração. E de fazer com que a gente desperte, né? Não tenha medo, não tenha preocupação. Aliás, qualquer problema para um inovador é combustível, amigo. Assim. Então, acho que se a gente unir todos esses agentes de transformação, eu estou fazendo trabalhos lindos como André Gomides, do União Rio, já doou mais de 9 toneladas de alimento. Sabe, tem coisas incríveis acontecendo. E esse aprendizado é que vai ser o nosso legado. Então, que a gente não perca mais essa vocação que o ser humano tem de agir e de transformar não só a sua vida como do outro ser humano. Ninguém é feliz se tiver alguém do lado passando fome. Então, acho que chegou a hora da gente começar a, de fato, interceder. E eu não quero ser política, eu não quero nenhum cargo político, eu sou sincericida demais para isso. Mas eu estou deixando um recado de coração. A gente sempre acha que o problema é do outro. O problema começa por a gente buscar se melhorar e a gente tentar se unir com quem está fazendo alguma coisa. Lindalha, eu vou te pedir um sorriso aí para as pessoas printarem e mandarem, marcarem a gente. Marquem o Hack em Rio, marquem a Lindalha, marquem o Milber, marquem a BQ.
E é isso. Eu te agradeço demais. Coraçõezinhos para você. Você é fantástica, Lindália. Mais fã ainda desse seu trabalho. E é isso. Vamos agora usar um pouco, entendermos que somos privilegiados e ainda assim conseguimos ajudar mais pessoas. Não é mesmo? Meu filho, a única coisa que eu desejo para todos é saúde. Saúde. Como diz o Nizam, não adianta perfume francês se você tem que usar lisoforme. Saúde para todos. Eu amo Beijo. vocês. Obrigada, até às pessoal. 17 horas. Vou assistir lá. Valeu pela oportunidade. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, querido. Obrigada, você, Kiki. Valeu. Valeu.